Hoje em dia, nós temos a mentalidade de que nós controlamos as coisas. Então, basta eu fazer X que Y vai acontecer. Basta eu fazer A que B vai acontecer. E na verdade, a vida não acontece desse jeito. E eu reflito isso na minha própria vida. Então, em muitas coisas, o esforço que eu esperava fazer é bem menor do que o esforço que eu realmente estou fazendo. Isso para dizer que você não controla os resultados. E com isso, você vai precisar aprender a viver com isso. Seja na alfabetização de um aluno meu, seja na minha vida pessoal, no meu trabalho, na vida espiritual, eu nunca sei quais serão os frutos daquilo que eu faço. É claro que existe uma meta, mas nem sempre essa meta é atingida e muitas vezes essa meta é superada. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica no vídeo. Mais uma vez estou com o meu caderninho, vamos falar a respeito disso hoje. Bom, existe em nós uma mentalidade que precisa mudar. Nós somos seres humanos. Nós não controlamos a vida de ninguém e não controlamos nem mesmo a nossa própria vida. Eu estou gravando esse vídeo agora e eu acho que provavelmente continuarei gravando pelos próximos 5, 10, 15 minutos, mas a verdade é que eu não sei. Então qualquer coisa pode acontecer entre o começo desse vídeo e o final dele. O esperado por mim é que chegue ao final do vídeo, mas a gente não sabe se isso vai acontecer. E o mesmo acontece na sua vida. Então você começa a ensinar a uma criança e você tem meta, você tem planos, mas você não sabe como esse processo vai acontecer. Você não é capaz de controlar as dificuldades que a criança vai ter e como você vai reagir a elas. Você meio que precisa deixar a vida acontecer para depois tomar decisões, tomar resoluções. E, mudando essa mentalidade, eu tenho 3 passos para te indicar. O primeiro é que você planeje. Eu sei que parece contraditório, e para que planejar se não vai ser do jeito que eu planejei? Por um tempo eu vivia desse jeito, então eu planejava as coisas e eu ficava muito chateada quando os planos saíam diferente daquilo que eu tinha feito. Mas um dia, eu tinha marcado de pegar um carro em um determinado horário, eu tinha um compromisso depois, era assim, 10 horas, o compromisso era 1 hora, mas eu queria fazer algumas coisas entre esse processo e outro. E aí o carro atrasou, e no dia anterior eu tinha visto um vídeo que eram 3 pessoas dançando, tinha um rapaz dançando certinho e mais rápido, e tinha assim, em cima, como eu planejei, aí do lado, como ia acontecer, e o último, a senhorinha dançando assim toda zonza, como realmente aconteceu. Na hora que eu perdi o carro, eu lembrei desse meme, e eu comecei a dar risada da situação encaixando com o meme. A partir desse dia, uma chave virou na minha cabeça, tanto em relação à confiança para com Deus, como também no sentido de relaxar diante de coisas que não saem do jeito que era esperado. Então é por isso que eu te digo, planeje, mas não fique refém dos planos, agarrado a eles, achando que tem que acontecer daquele jeito para dar certo. Muitas coisas que dão errado na nossa vida, muitos planos que não saem conforme nós esperamos, no fundo, isso acontece para o nosso bem. Então, na minha vida eu noto que tudo que aconteceu até hoje foi para o meu bem. E esse bem não quer dizer que eu vá ficar rica. Esse bem não quer dizer que eu vá comprar uma casa em um determinado lugar. Mas, para o meu bem, que eu quero dizer é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se os seus planos saem do lugar, saiba que isso é Deus cuidando de você, cuidando da sua salvação. Porque você não sabe se o caminho que você queria seguir te levaria a Deus. Uma oração que eu gosto muito de fazer é uma espécie de oração espontânea. Quando eu estou para começar algum evento, quando eu estou para começar alguma palestra, é dizer assim, olha, Senhor, eu vou fazer esse evento, eu vou fazer essa palestra, mas eu te peço, se não for para a tua glória, se não for para a minha salvação, nem me deixa ir, nem me deixa participar. Eu vi uma pessoa fazendo uma oração dessas um dia, antes de uma palestra, e aquilo me tocou de um modo profundo, e eu coloquei isso na minha vida. Então, rezar desse jeito, entregar-se completamente a Deus, entregar os planos a Ele,
e saber que, se os seus planos dão errado, do seu ponto de vista, talvez não esteja dando errado do ponto de vista de Deus. Então, muitas vezes eu tive alunos que eu fiz um plano, eu criei um material inteiro para aquele aluno, e na hora de dar aula a ele, a criança simplesmente não se adapta ao material, não se adequa. E eu tive que criar novos recursos, tive que criar jogos, brincadeiras. As 2 séries de alfabetização que existem aqui no canal foram pensando em uma criança específica que teve dificuldades, que não queria participar das aulas, e eu tive que criar algo a mais. Então, minha dica para você é planeje. Planeje, mesmo que não vá sair igual você planejou, mas planeje. Depois disso, você não pode ficar somente nos planos. Você precisa fazer. Então, você planejou alfabetizar alguém? Faça. Você planejou ler todos os dias para o seu filho, escolheu 3 ou 4 livros ali? Faça. Mas, diante desse fazer, a coisa pode dar certo, e aí você continua fazendo, e ela também pode dar errado. E se isso acontecer, nos 2 casos, dando certo ou dando errado, você vai aceitar aquilo que vier. Então, procura não reclamar. Aceita aquilo que vier. Se o seu filho está progredindo na alfabetização, aceita o que vier. Não como uma coisa assim, nossa, está vendo como eu sou bom, tal, tal, tal. Não. Aceita o que vier. Graças a Deus, meu filho está caminhando. Esse é o primeiro passo. Então, aceita o que vier. Agora, se a coisa estiver dando errado também, aceite o que vier. Mas você vai precisar olhar para a situação e melhorar. Então, essa é a diferença. Se a coisa está dando certo, continue. Estude mais, melhore cada dia, porque é dessa constante melhora que você vai ficando bom nas coisas. Mas se as coisas derem errado, aceite o que vier sem reclamar e também melhore com elas. E para que isso aconteça, a gente precisa começar a desenvolver uma coisa chamada paciência. O que é paciência? Paciência não é uma criança estar ali chutando a sua canela e você está aqui. Criança, você não deveria chutar a minha canela. Você acha bonito chutar a canela? Não, não é isso que é paciência. Muitas pessoas acham que a paciência é ficar assim, zen, calmo, tranquilo, sem nenhum pensamento. Isso não é paciência. O que é a paciência? Paciência é você ter calma e ciência para olhar a situação. Então, ao invés de reagir, ao invés de gritar, ao invés de seu filho errar na alfabetização, você olhar, mostrar assim para ele a letra B e a letra A, ele faz o som do B, B, faz o som do A, e aí você pergunta, e juntando esses 2 sons, a criança responde K, que não é a resposta esperada. Ao invés de, diante disso, se estressar com a criança, você não está vendo que é embora, deixa de preguiça e tal, tal, tal. Ao invés de fazer isso, tenha calma. Se pergunte por que ele está errando. Simples. Por que ele está errando? E aí você vai começar, pacientemente, com ciência, se perguntar, peraí, ele conhece o nome de todas as letras? Ele conhece o som de todas as letras? Ele compreendeu a ideia de junção? Ele compreendeu que existem letras que são consoantes e quando elas se juntam, elas formam uma determinada coisa? Essa criança está com a consciência fonológica desenvolvida? Então, na minha opinião, todo professor é um estudioso. Eu, quando eu estou dando aula, a todo momento eu estou como que estudando o meu aluno. E para cada aluno eu tenho um jeito diferente de ser. Porque é como se eu precisasse estudar o meu aluno específico. É claro que existem pilares da alfabetização, existem pilares do ensino que servem para todos os alunos. Mas eu sempre preciso olhar para cada aluno com um olhar específico, saber quem é aquele aluno, quais são as dificuldades que ele tem, qual é o jeito dele, ele é muito agitado, ele é muito calminho. Quando uma coisa acontece, ele tem uma dúvida, ele fica calado ou ele expressa a dúvida. Então, todas as vezes que eu estou dando aula, eu sinto que eu estou estudando o meu aluno e que eu estou estudando também o ser humano. Então, você precisa fazer isso. Não se estresse com o seu aluno. Coloque isso como uma regra para você.
Todas as vezes que algo acontecer de errado na educação, todas as vezes que acontecer algo de errado na minha vida, que acontecer algo de errado nos meus estudos, ao invés de me desesperar, ao invés de ficar naquela agonia, eu vou começar a me perguntar por que não está dando certo. É dessa pergunta, por que não está dando certo, que vem a solução. Você provavelmente está assistindo a esse vídeo e você sabe que se desesperar não adianta nada, que gritar não adianta nada, que bater no seu filho não adianta de nada, que tratá-lo de modo grosseiro não resolve nada, mas mesmo assim você continua agindo desse modo e porque te falta perguntar diante das coisas por que isso está acontecendo e depois disso buscar respostas para isso. Então, esse daqui é o caminho. Você não controla os resultados, mas você pode todos os dias aprender com eles. E é para te ajudar a caminhar, a aprender esse tipo de coisa, que eu decidi criar o Caminho do Educador, que é um programa de 7 dias no qual eu explico quais são os pilares da educação, o jeito que você precisa agir e te dou alguns materiais para você se aprofundar, se tornar mais inteligente e se tornar um educador e uma pessoa melhor. Pois bem, o link vai estar aqui, o primeiro link da descrição. Se você tiver interesse, inscreva-se, venha participar comigo, assistir a esses 7 dias. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Pois bem, um forte abraço para você e até a próxima!